Estamos iniciando mais um programa que leva a mensagem espírita aos corações e mentes de todas as pessoas, queridos irmãos nossos, independente de convicções religiosas ou de qualquer outra natureza. A mediunidade de evidência já foi tratada na semana passada, mas restaram alguns pontos que nós vamos ver agora, como, por exemplo, as visões no leito de morte, ou as EQMs, experiências de quase morte, que não necessariamente se enquadram na classe anterior. E também as visões nas regressões de memória. No quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, Rose Heidman comenta a advertência de Jesus: vedes o cisco no olho do vizinho, mas não vedes no seu próprio. E as razões do fato, o que acontece no cérebro humano durante um transe mediúnico. Aproveitem bem o nosso diálogo espírita de hoje. Prezados amigos do Diálogo Espírita, estamos mais uma vez aqui na companhia de vocês e eu na companhia do Wilson e do Gilberto Tomasi. Nós vamos continuar falando sobre vidência, que é uma das faculdades mediúnicas mais conhecidas. Queremos fazer, antes de mais nada, uma pequena recapitulação do que nós tratamos no programa passado. Nós vimos as diferenças entre vidência e clarividência, que é uma faculdade auxiliar, geralmente temporária e espontânea, que ela varia no tempo e no espaço, né? E que nós, variando no tempo, aí nós vimos alguma coisa já nesse sentido, que existem as cognições, as retrocognições, que se referem ao passado, e as pré-cognições, que se referem ao futuro. E em relação ao espaço, elas podem ser locais, quando o médium vê percebe a presença de espíritos, de entes desencarnados ou de quadros plasmados pelos espíritos durante uma sessão mediúnica, por exemplo, ou a distância, né? Como se estivesse fazendo uso de um instrumento óptico, como, por exemplo, uma luneta ou um telescópio. O médium vê a distância. Porém, existe a possibilidade também do médium passar por um desdobramento. Segundo Kardec, o termo que ele usa é a emancipação da alma. Então ele vai ao local e vê o que se passa naquele local, que pessoas lá se encontram. E fizemos ainda uma diferenciação, ou melhor, um alerta sobre os falsos videntes, que é um parágrafo, né? Um tópico muito importante, mas já foi falado na semana passada. Muito bem, eu queria colocar para vocês aqui, inicialmente, a gente tem alguns casos, Gilberto, alguns casos ilustrativos, né, que a gente pensou de trazer para os nossos amigos telespectadores aqui, de mediunidade, de manifestações ao longo da história de grandes videntes, né? Não necessariamente, a gente estava discutindo aqui em off a respeito da dificuldade que se tem de separar as faculdades mediúnicas, isolá-las umas das outras. Geralmente o médium apresenta mais de uma faculdade mediúnica. E por isso que eu coloco aí para o Gilberto para ele começar com algum caso aí que seja ilustrativo disso que a gente está falando. Olá, amigos, Wilson. É interessante, se nós formos ver aqui no livro de Daniel, né, quando ele falava ele tinha uma profecia na época sobre a criação de novos reinos, falava ele, né? E ele via essa profecia e hoje nós acabamos vendo que dentro dessa profecia de Daniel, alguns estudiosos chegam à conclusão que é o que está acontecendo hoje, com a criação de novos blocos econômicos, né, como na América do Norte, na Europa, aqui na América do Sul mesmo. Então dizia Daniel já
nessas profecias, né, que iriam se formar novos reinos, novos blocos econômicos, e que talvez as coisas não fossem como a gente imaginava. E a gente vê hoje que realmente dentro dessa profecia de Daniel, nessa formação de novos grupos econômicos aí que nós estamos vivenciando, algumas coisas acabam não dando certo. Como agora, vimos recentemente o Reino Unido saindo do grupo da União Europeia, aqui mesmo na América do Sul a coisa já está começando a se desmanchar também em função de novas perspectivas, de novas filosofias políticas, enfim, essa era uma profecia dele. Eu acho que é ilustrativo, né? Talvez não venha realmente ao encontro daquilo que a gente quer passar, até por falta de tempo. Mas... em relação a Daniel, né, Gilberto, é bom te lembrar que isso está na Bíblia, que ele viveu lá entre aproximadamente anos 605 a.C. Isso, exatamente. Mas o detalhe principal é o seguinte, porque ele estava no Egito, na Mesopotâmia, e ele foi praticamente recrutado para fazer a interpretação dos sonhos dos reis. Exatamente. Ele interpretava os sonhos e depois dava a interpretação dos seus próprios e também as visões próprias que ele tinha, né? Ô, Joilson, tem algum outro caso que você lembra? Talvez a gente lembra também da escada de Jacó, né, na Bíblia. Há muitos exemplos que a gente poderia trazer aqui. Mas talvez você gostaria, não sei se gostaria de falar sobre o Apocalipse, João na ilha de Patmos. Foram visões que João teve a respeito de acontecimentos futuros. Porém, é uma visão dentro de uma linguagem muito codificada, uma linguagem que nós ainda não entendemos exatamente como que se ocorrerão tudo aquilo que ele colocou ali no Apocalipse. Há quem diga ainda que o estudo do Apocalipse, daquelas visões do Apocalipse, é nada mais que um estudo para autoconhecimento. Então, ainda existe muita controvérsia, divergência a respeito desse assunto. Mesmo havendo essa divergência, mesmo havendo falta de conhecimento ainda, mas algumas coisas acabam casando, né, se identificar. É lógico que não é agora que a gente vai conseguir decifrar tudo, todas essas profecias, então essas visões. Né? E um ponto interessante também dessas visões não acontecerem é porque a gente tem que lembrar que o ser humano tem o seu livre-arbítrio, né? Porque senão seria um determinismo. Exato. Né? Todos temos o nosso livre-arbítrio. A gente vai ver melhor isso aí, inclusive, no próximo programa da semana que vem, que vamos falar especificamente sobre premonições, pressentimentos e profecia. Mas como eu falei no início, essas faculdades geralmente elas estão interligadas, né? O Gilberto, Joana d'Arc, alguma coisa... durante a Guerra dos 100 Anos, né? E ela liderando os exércitos franceses. Joana d'Arc realmente, ela conseguiu assim, ela não queria, né? Ela não queria ter as visões que ela tinha, ela ouvia, e foi interessante porque tudo aquilo que ela estava ouvindo queria acontecer realmente se concretizava, mesmo ela não querendo. Então é um negócio muito interessante porque se nós pegarmos esse exemplo da Joana de Ângeles aqui, falando da mediunidade em si, que entra evidência, premonição, enfim, uma série de coisas, quando a gente reluta em alguma coisa. E com ela não teve jeito, ela relutou e foi e conseguiu trabalhar aquilo, né? Tanto uma médium involuntária, né? Como já classificamos aí. Involuntária que provava aquilo que ela estava vendo, foi e acabou indo para a fogueira por causa disso, né? Joilson, podemos enquadrar aqui também as meninas de Fátima, as visões de Fátima, né? São as visões de Fátima. Dentro da religião católica, né? Mas como é que... Não deixa independente do que se fala dos segredos de Fátima, que teria sido revelado 3 segredos ou não é essa questão que nós abordamos aqui. Nós falamos da realidade dos fatos, de que a faculdade existe, isso que para nós é importante. E nesse caso, nós vamos identificar a vidência, vamos dizer assim, impura, porque elas estavam num local e elas viram um ser iluminado, vamos assim dizer, né, um espírito iluminado, que trouxe para elas algumas revelações. Então elas realmente viram aquele ser iluminado, demonstrando que a capacidade da vidência realmente existe. E as profecias foram concretizadas ao longo do seu tempo. Então aí a gente vê realmente
o conceito de clarividência como nos coloca Kardec, que é aquilo que você consegue observar naquele ambiente. E é interessante que não tem como fugir dessas faculdades, porque na última aparição, a mais velha, acho que era a Lúcia, né, que ela ouvia e falava, ela não queria ir de forma alguma. E ela foi assim, quase que empurrada nessa última aparição de Fátima, né, para que realmente desse aquele tom, olha, a coisa é verdadeira mesmo. E o que eu gostaria de trazer assim um pouco, porque nós estamos comentando a respeito dos fatos históricos, mas no nosso dia a dia, né, de pessoas que têm essa faculdade mediúnica da vidência e como que elas lidam com isso no dia a dia. Né? Então até me permita contar um caso de um amigo nosso, que é até conhecido nosso, não vou citar o nome, mas vocês também conhecem. Então, quando ele comprou a casa dele, por um período de tempo ele começou a meio que se sentir mal na casa dele, né? E, um determinado dia, ele percebeu uma pessoa sentada na cadeira no escritório dele. E essa pessoa, né, espiritualmente, né, pela vidência, ele conseguiu perceber. E essa pessoa falou assim, essa casa aqui é minha. Vocês invadiram a minha casa. Ele falou assim, não, eu comprei essa casa aqui. E começou, então, a conversar com o espírito. Foi preciso, então, que ele pegasse a escritura da casa e mostrasse para o espírito que ele tinha comprado, para o espírito poder sair da casa. E depois ele identificou que a esposa do espírito também continuava na casa. Por isso que às vezes a família dele não se sentia bem dentro da casa, porque era como se fossem intrusos para aqueles espíritos. Então vejam, nesse caso, a capacidade da vidência, né, a utilidade dela também. Né? O Kardec, ele durante os anos de codificação da doutrina espírita, talvez desde o início do acompanhamento dos fenômenos mediúnicos, ele se fez acompanhar por muitas ocasiões com uma pessoa chamada Adrian. Isso consta na Revista Espírita de dezembro de 1858, editada por Allan Kardec. E ele narra ali que ele durante vários anos, ele foi acompanhado por esse médium em vários lugares onde ele ia, em reuniões de comitês políticos, escolas, teatros, etc., viagens, né? E esse Adrian viu centenas de espíritos e às vezes passava um período grande entre um encontro ou uma visão e outra, e ele descrevia o mesmo espírito no intervalo grande e sempre com os mesmos detalhes. Ele nunca caiu em contradição. E Kardec confiava bastante. Kardec usou muito a mediunidade do Adrian para observar os ambientes, etc. Agora eu queria colocar aqui uma para vocês, lembrando para o nosso telespectador, ou melhor, passando para o nosso telespectador, que a vidência, ela muitas vezes está associada a uma outra faculdade que é a psicometria. Nesta, a pessoa às vezes está ela visita um determinado local e ela conta o histórico dos fatos principais, especialmente aqueles mais carregados emocionalmente, tanto boas como ruins. Por exemplo, um casal que viveu, uma família que viveu feliz por muitos anos, ou se lá houve alguma tragédia, algum acidente, algum assassinato, essa pessoa, esse médium psicômetra, com o local, ela pode descrever esses fatos passados, como também em contato com algum objeto pessoal de uma determinada pessoa, uma joia, um relógio, uma peça de vestuário, ela pode inclusive localizar pessoas desaparecidas, ou saber o que aconteceu com ela e descrever com precisão. Isso chama-se psicometria. Eu não sei se a gente vai poder voltar a esse assunto em outra oportunidade, mas eu adianto aqui para vocês o excelente livro Enigmas da Psicometria, do italiano Ernesto Bosano. Mas parece que ainda está sendo editado esse livro, senão só em sebo. Gilberto, aproveitando um exemplo da psicometria, que fala sobre Paulo de Tarso ainda antes, né? Que chegou, narram então, os apóstolos, chegou um camarada lá, chamado Ágabo, o nome da pessoa, e junto dos seguidores de Cristo, ele pegou uma cinta que era do Paulo de Tarso, colocou em seu corpo e descreveu tudo o que ia acontecer com Paulo de Tarso. Então é muito interessante isso. Um detalhe também importante de se comentar é que nos Estados Unidos essa habilidade psíquica, vamos colocar assim, ela é utilizada pela polícia para poder identificar e solucionar crimes. Eles pegam, por exemplo, um objeto de uma pessoa que foi assassinada e entrega para a pessoa que tem essa habilidade psíquica e ela descreve como que foi que aconteceu e às vezes dá até detalhes até de como que foi e como que era o assassino. E a polícia consegue localizar, então, e solucionar muitos crimes por meio da psicometria.
Isso bem lembrado pelo Juilson, esse continua passando por enquanto na TV a cabo, é uma série chamada Detetives Psíquicos. Para encerrar aqui, eu queria ainda fazer duas observações. Uma delas é sobre as visões no leito de morte, muito bem descrita também por Ernesto Bozano, no livro chamado A Crise da Morte, né? E as experiências de quase morte, que aí a pessoa não chega a desencarnar. No caso no primeiro caso, a pessoa às vezes fala para familiares, começa a ver os parentes, pais, avós, que estão em torno, quando ela já está prestes a desencarnar. Então ela começa a falar e dizer para os encarnados que está vendo aquelas pessoas que já desencarnaram, porque esses espíritos estão vindo buscá-la, né? É um fato muito interessante, não deixa de ser um fenômeno de evidência. E as experiências de quase morte é aquelas em que a pessoa passa por um acidente grave, entra em estado de coma e depois retorna. Já tratamos desse tema aqui em uma outra oportunidade. E também ainda para fechar, temos as visões que ocorrem durante as regressões de memória. Também são duas situações mais específicas. Numa delas, a pessoa vê como se fosse à distância, como se fosse um filme, embora ele se reconheça que é ele. Ele participa. Não, aí que está. Ele vê como se fosse, em alguns casos, que ele é o ator, em papéis diferentes, em personalidades diferentes, mas à distância. E outras vezes ele vivencia emocionalmente todos aqueles fatos. Então são fatos também, não deixa de ser usando as mesmas áreas cerebrais, inclusive, que nós vamos tratar aí numa outra oportunidade. Teria mais alguma coisa para falar? Nosso tempo do Tema Livre de hoje está esgotado. Deixamos aí em aberto para os nossos telespectadores pesquisarem mais e talvez numa outra oportunidade a gente volte a tratar do assunto. Um abraço. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá, amigos. Vamos conversar hoje sobre o argueiro e a trave no olho, aquele enunciado, aquele ensinamento de Jesus que tanto nos fala, não é? A realidade das nossas vidas. Jesus comentou: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave ao vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Jesus era muito bom, não é? Mas não contemporizava com as nossas falhas, aproveitando as oportunidades para o ensinamento, fazendo a crítica justa aonde era necessário.
O que ele nos ensina nessa ocasião? Em primeiro lugar, que é muito mais fácil nós enxergarmos os defeitos dos outros do que os nossos próprios defeitos. Até Sócrates, na antiguidade, já dizia, não é, que o grande valor estava em conhecermos a nós mesmos. E conhecermos a nós mesmos é muito difícil. Quando nós enxergamos os outros, nós vemos aquela figura à nossa frente, os atos, a conduta alheia, e enxergamos com facilidade as sombras que aquela figura projeta. Quando nós sentimos, percebemos nós mesmos, nós nos enxergamos numa totalidade, mas a sombra que nós projetamos fica embaixo de nós e nós não a percebemos normalmente. Jung, não é? Um grande estudioso da psicologia humana, nos dizia que se nós não aceitarmos, não reconhecermos essa nossa sombra, as nossas dificuldades, as nossas limitações, ela se adensa e nos domina. Então, reconhecermos os nossos defeitos para a própria ciência humana é uma necessidade básica para nos situarmos. O que é que nós fazemos, não é, na nossa realidade cotidiana? Somos muito rápidos em perceber as dificuldades e as limitações alheias. Mas aquele que está julgando o próximo e repetindo o seu julgamento sobre ele aos demais sem necessidade, está demonstrando o quê? Que se acha superior. Ele está incorrendo em dois equívocos. O primeiro equívoco, ele está se julgando diferente, melhor. Ele está demonstrando que é ignorante. Por quê? Porque existem milhares de espíritos pelo nosso universo afora, milhões. E no nosso grau evolutivo, eles são inúmeros. E muitos são superiores a nós. Se nós nos achamos melhores que nosso irmão, com certeza existem outros tantos melhores que nós. Depois estamos nos mostrando o que mais? Orgulhosos. Pensamos que valemos mais do que o outro. Esquecemos de que Deus nos criou a todos num processo evolutivo e que só a mentalidade, a pobreza da nossa mentalidade nos leva a classificarmos as pessoas em dicotomia. Alguns são bons, outros são maus. Alguns são verdadeiros, outros são falsos. Alguns se salvam, outros não. Como se Deus não contemplasse a todas as suas criaturas com a mesma possibilidade de progresso e, ao mesmo tempo, com o mesmo processo de limitação, erro e aprendizado que nos caracteriza a todos. Entendermos essa realidade é parte do desafio de viver. Entendermos que o outro é diferente, nem por isso é pior ou está errado, exige uma certa maturidade espiritual e uma visão da imortalidade da alma e do nosso processo evolutivo. Quando pensamos, não é, que o nosso desafio é nos amarmos e nos aceitarmos, temos que primeiro começar por compreender o nosso semelhante num processo próprio, sem fazermos crítica, sem sermos daqueles que dizem estou há quantos anos aqui, como se isso tivesse importância, sem nos perguntarmos o que fizemos desse tempo em generosidade e humildade, sem sermos daqueles que dizem eu executo tantas funções importantes, sem nos perguntarmos e fazemos com dedicação, fraternidade, dividimos o nosso conhecimento e a nossa habilidade com o nosso próximo, valorizamos a oportunidade da colaboração e da equipe como Jesus nos ensinou. A questão não é se temos defeitos ou não temos, todos temos. A questão é útil divulgar? Dificilmente. A mente elevada, a criatura compromissada com seu processo de espiritualização, ela discute e comenta princípios e ideias. As pessoas comuns falam sobre fatos, mas as pessoas que estão ainda iniciando o seu processo de evolução moral, elas falam sobre as outras pessoas. E esse é seu tema, o que não deve ser o nosso. Vamos amar o semelhante, respeitá-lo na sua diversidade e entender que aquilo que nós desejamos para nós, aquilo que nós fazemos para o outro, é o que nós desejaríamos para nós. Muita paz. Prezados amigos, nós temos falado dos nossos outros quadros, já em vários programas, a respeito da mediunidade.
Vou continuar mais um pouquinho nesse tema que é muito importante. O fenômeno mediúnico não é algo abstrato que possa ser confundido com voos da imaginação ou alucinações. Ela requer e realmente utiliza de uma base física, que é o cérebro do médium. Os transes são estados de consciência intermediários entre a vigília e o sono. E tanto quanto neste, ocorre o afastamento da alma do corpo físico, aquilo que Kardec chamava de emancipação da alma, ou que a parapsicologia chama de estados alterados de consciência. Então, são os desdobramentos da consciência. A diferença entre o sono e os transes é que no primeiro, a consciência apaga-se totalmente por envolver o cérebro como um todo, enquanto que nos últimos, nos transes, apenas parte do cérebro é envolvido, restando sempre aquilo que os hipnotizadores, por exemplo, chamam de ponto vígil, que é pelo menos um ponto de contato com o exterior. No caso da mediunidade, é a comunicação, é o ponto para se estabelecer a comunicação do espírito desencarnado com o médium. Psicologicamente falando, na hipnose nós temos um rebaixamento da tensão psíquica, com a diminuição da atividade consciente e liberação de conteúdos do inconsciente, lembranças, emoções, os instintos, né? E do ponto de vista neurofisiológico, a inibição do córtex cerebral e afrouxamento das estruturas subcorticais, onde pode aparecer as funções psi, aquelas funções mais nobres, as funções chamadas paranormais. Agora, tipos de transe, quanto à forma, podem ser patológicos, provocados e espontâneos. Os patológicos ocorrem nos delírios, nos estados pré-agônicos, quando a pessoa está quase desencarnando, no traumatismo craniano, por exemplo. Os provocados na hipnose, nos transes farmacógenos, ou por outras, nos alucinógenos também. E os transes espontâneos são os mediúnicos, porque eles não são provocados. Como dizia Chico Xavier, o telefone só toca de lá para cá. Então, as pessoas estão suscetíveis à vontade dos espíritos para dar as comunicações. Mas todos esses tipos de transe são perfeitamente diferenciáveis entre si. Não se confunde jamais a hipnose ou com o mediúnico, ou um transe provocado, patológico, com a mediunidade. Isso é importante a gente frisar. Os transes apresentam fases e extensões. As fases indicam a profundidade, se um transe é mais superficial ou se ele é mais profundo. No primeiro caso, nós temos o sonambulismo, onde é o sonambulismo parcial. E no segundo caso, mais profundo, o transe é uma fase mais profunda, que eu gostaria de dizer. Então, ali, isso determina que o médium depois lembre ou não da mensagem que ele recebeu durante o estado de transe. Alguns lembram, alguns não. Quando ele não lembra, quando o transe é muito profundo, há o que chama-se de amnésia lacunar, é o esquecimento total daquilo que se passou. Em relação à extensão do transe, é o que define se a maior ou menor parte do cérebro envolvida nesse transe, né? O que torna a pessoa, o médium, inconsciente. Nós temos aí o hemissonambulismo, é partes ou metade, né? Porque hemi se refere à metade, mas nem sempre é a metade, ou com automatismo parcial ou o automatismo global. No primeiro, portanto, só partes do córtex se inibem. É o caso do médium, por exemplo, estar psicografando e ao mesmo tempo poder entabular uma conversa com as demais pessoas que estão no ambiente. Ele faz duas atividades diferentes ao mesmo tempo. Quanto menos profundo o transe, menos extenso, né, o médium tem um grau maior de consciência. E, portanto, é mais difícil, impreciso, separar aquilo que é realmente da comunicação do espírito daquilo que é anímico, da própria alma dele. Só uma observação acurada, a experiência é que vão determinar, separar aquilo que é mediúnico verdadeiramente do que é anímico. Quanto mais, por consequência, quanto mais extenso e mais profundo, mais inconsciente. Para finalizar aqui, vou citar apenas alguns indutores dos transes.
instrumentos sonoros, como gongos ou como os atabaques, que são usados no candomblé, bebidas alcoólicas, outras beberagens, como chás, podem ser indutores de transe, a meditação, os mantras orientais, aquela repetição sistemática, prolongada das mesmas palavras, são indutores de transe. E nas sessões mediúnicas kardecistas, o que nós temos são as orações silenciosas, a meditação e, às vezes, quando muito, uma música num volume muito baixo. Então, em resumo, isso é um pouco daquilo que ocorre no cérebro físico durante um transe mediúnico. Obrigado, até a próxima semana.